E fala, nutristas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E depois de 87 anos, sim, depois de 87 anos, a Netflix finalmente lançou a 7ª temporada da série Black Mirror, que é uma das séries que eu mais gosto dessa plataforma. E pra quem nunca ouviu falar em Black Mirror, eu vou fazer um apanhado geral bem rapidinho. Black Mirror é uma série que fala sobre tecnologia, só que ela fala de uma forma antológica. É aquela série que em cada temporada ela conta uma história diferente. Mas aqui em Black Mirror, além de cada temporada contar uma história diferente, cada episódio conta uma história diferente. Então são episódios fechadinhos, bonitinhos, que você pode assistir em qualquer ordem, não tem uma ordem específica. Você que nunca assistiu Black Mirror, inclusive, pode começar a assistir por essa 7ª temporada. E eu não recomendo, mas quem quiser começar assistindo Black Mirror pela 7ª temporada, pode. Mas a gente tá aqui pra poder falar sobre a 7ª temporada. E cara, eu acho que a 7ª temporada, na melhor das palavras que eu consegui encontrar quando eu tava elaborando a crítica, é anticlimática. O primeiro episódio, ele é fantástico. A gente começa com o episódio Pessoas Comuns, que eu não tava esperando por esse episódio. É um episódio que me pegou de um jeito muito legal, cara. Eu me conectei com os personagens, eu gostei da história, eu gostei de como a narrativa desse episódio ela foi sendo desenvolvida, então eu achei que foi uma ideia técnica muito bem elaborada. Mas para além da técnica da construção desse episódio, a gente tem as críticas. E as críticas aqui nesse episódio, elas são fantásticas, elas são muito atuais. A gente tem a relação abusiva entre os usuários de streaming e as próprias plataformas de streaming, né? Como elas podem ser abusivas nessa relação aí. Os preços absurdos que as plataformas de streaming elas cobram com o passar dos anos. E além disso, cobram esses valores e ainda inserem propaganda dentro desses valores. Então é bizarro a gente ver isso. E uma outra coisa que eu consegui pescar aí foi a questão de como o serviço de saúde nos Estados Unidos é péssimo e de como as pessoas lá nos Estados Unidos sofrem por conta disso. Eu achei esse episódio fantástico por inúmeras coisas. Eu acho que as referências que esse episódio trouxe, além de como isso foi feito tecnicamente, é simplesmente fantástico. Então é um primeiro episódio que começou com o pé na porta. Passou o primeiro episódio, vamos pro segundo episódio, que é Bête Noire, Bête Noire. É uma coisa assim, eu não consegui entender muito o nome desse episódio não, mas é uma coisa assim. Nesse episódio, eu confesso que eu fiquei tão perdido quanto a própria protagonista no início. A gente vai assistindo e aí depois eu fiz, ué, mas não tava assim, e agora tá assim. Eu também me perdi, igual a ela. Eu também fiquei intrigado igual a ela, porque eu tava querendo entender o que tava acontecendo. E eu acho que isso funciona muito bem, a premissa desse episódio funciona muito bem, a trama inicial foi desenvolvida muito bem. Só que, meus amigos, qual é o problema? O problema é que do meio pro final, o episódio se perde. Eu acho que os roteiristas, eles tiveram, como diz minha mãe, uma diarreia mental, e aí não souberam mais o que escrever, e aí fizeram de qualquer jeito, e aí acaba entregando um final muito tosquinho, cara. No final, eles não souberam segurar a onda do que eles desenvolveram e acabou entregando aquele final que foi tipo, mas nada, nada, meus amigos, nada vai superar o tenebroso terceiro episódio dessa temporada, chamado de Hotel Reverie. Meus amigos, que episódio chato, é muito chato, mas é chato, de tantas formas que eu posso falar o vídeo inteiro aqui chato e não vai fazer jus a esse episódio, porque é tenebroso. É um episódio que eu não me conectei com nada, não me conectei com a história, não me conectei com os personagens, não me conectei com a narrativa, eu não me conectei com o que eles queriam passar e, sendo sincero, eu não consegui pegar crítica social nenhuma ali, porque eu me perdi nesse episódio. É um episódio longo, é um episódio monótono, é um episódio que ele não acrescenta muito e, sinceramente, não tinha que estar nessa temporada. Eu acho que ele fica deslocado, ele fica perdido aí dentro dos outros episódios, porque eu acho que é discrepante, eu acho que é muito diferente, é um abismo de diferença entre o primeiro episódio e esse terceiro episódio. E aí, aquela coisa, como eu falei, eu maratonei, então eu assisti todos os episódios de uma vez. E aí a gente tem um bom primeiro episódio, um segundo episódio mediano e um terceiro episódio trágico. É realmente difícil da gente continuar, mas eu sou brasileiro, eu não desisto. Eu acho que daria pra melhorar. Eu acho que a série poderia se recuperar. E até que dá uma recuperada, tá? Porque no quarto episódio, que é intitulado Playtime, eu acho que ele conseguiu retomar aquela vibe que me cativou no início, quando eu comecei a assistir Black Mirror. Aquela vibe de estranheza, de coisa grotesca, de coisa bizarra. Que a gente fica, que coisa estranha, mas eu vou continuar assistindo porque tá estranho. Eu quero entender o que é que tá acontecendo. E eu acho que isso funciona muito nesse episódio, porque ele tem uma vibe bem estranha e eu senti que foi uma vibe nostálgica, sabe? Se eu pudesse dizer pra vocês de forma bem direta, eu senti que a vibe desse episódio, ela é meio que Bandersnatch, que foi um filme interativo do próprio Black Mirror, que foi lançado na Netflix. Eu senti também que tem meio que uma vibe aí do filme Long Legs, que é interpretado, né, protagonizado por Nicolas Cage. E eu senti que foi uma perfeita mistura entre esses dois. Eu acho que foi uma atmosfera interessante. Não é um episódio uau, mas eu achei um episódio bem interessante, assim, o que ele propõe fazer. Eu achei que o final, cara, eu esperava um pouco mais, sabe? Eu esperava que o final ele trouxesse uma coisa arrebatadora, trouxesse um fechamento que fosse interessante, um fechamento que fosse inteligente. Mas, assim, ficou naquela coisa da subjetividade. Não que eu acho ruim, tá? Eu acho que a subjetividade é importante, mas eu acho que eles poderiam ter trazido uma coisa mais palpável. Mas foi um episódio legalzinho. Agora, a gente chega no quinto episódio, cara. Quinto episódio, chamado Elodie. É assim, complicado, cara. Porque
é muito, mas muito bom, velho. É muito bom mesmo. Eu acho que com o 5º episódio a gente retoma para o pé na porta que a Netflix colocou com o 1º episódio. Elodie na questão narrativa, na questão de complexidade da história, do que eles querem tratar, do que eles querem trazer. Eu acho que Elodie ele é mais completo nesse sentido. Então a gente vai ter o drama, a gente vai ter a melancolia, a gente vai ter a tristeza, a gente vai ter o luto, a gente vai ter a perda. Isso funciona muito bem. A narrativa desse episódio ela é muito cativante. O episódio ele entende que, por ele ser um episódio parado, ele ser um episódio melancólico, ele precisa trazer um ator que consiga passar essa carga dramática e que consiga vender isso com facilidade. E eles trouxeram quem? O icônico Paul Giamatti. Cara, esse ator ele é fantástico, ele é muito bom, eu gosto muito dele. E nesse episódio aqui, todo o peso desse episódio é depositado nas costas de Giamatti e ele faz um show. Aqui nesse episódio, ele dá uma aula de atuação. Ele mostra que é possível você entregar um episódio icônico sem precisar de muito. O final ele é arrebatador, ele é muito triste, ele é muito deprê mesmo, mas é um episódio que faz a gente refletir, que traz reflexões interessantes. E a gente chega no 6º episódio e último, que é USS Callister Into Infinity, que é um episódio que na verdade acaba sendo uma continuação direta de um outro episódio que foi lançado em outra temporada de Black Mirror, que foi lançado na 4ª temporada. Cara, eu acho que eles escolheram a ordem errada dos episódios, porque assim, depois de Elodie, fica muito difícil a gente achar outra coisa interessante, sabe? A gente espera aquele mesmo nível. Eu acho que esses 2 episódios, tanto da 4ª temporada como da 7ª temporada, que se baseiam nesse universo aí de USS Callister, eles são meio que um Star Wars, um Star Trek de baixo orçamento. É tudo muito tosquinho, é tudo muito mimizinho, é tudo muito bobinho, muito criancinha. Esses elementos aí, que por mais que possam ser colocados de uma forma proposital, eles não dão certo com a trama, sabe? Eu não consegui me prender por essa trama, por esse universo, pelo que eles quiseram criar. Eu achei muito bobo. Eu achei que a forma como a temporada encerrou com esse episódio foi uma forma infeliz, porque a gente poderia ter encerrado de uma forma tão interessante, parava em Elodie e tava tudo certo. Por isso eu, Iago, dou 2,75 almofadinhas pra essa temporada como um todo, porque, como eu disse, a gente tem 2 episódios fantásticos. Se fossem só esses 2, seria 10 de 10, não seria nem 5, seria 10 de 10, porque são episódios muito bons. Eu, inclusive, recomendo que vocês assistam a pelo menos esses 2 episódios. No quesito fluxo de maratona, essa temporada ela não funciona por conta desses altos e baixos, assim, mais baixos do que altos. Foi uma temporada que eu tava esperando muito, porque eu sou fã dessa franquia, e eles acabaram me entregando uma coisa assim, mais ou menos. Mas eu quero saber de você. Qual foi o episódio que você mais gostou nessa 7ª temporada de Black Mirror? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, galera. O vídeo tá acabando. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você não curtiu, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Então é isso. Valeu!